Morning, sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa quarta-feira. Como que você está? Como que você chegou até aqui? Você já acompanhava o Chá com Deus antes desse devocional especial para o mês de julho, que é sobre o livro de Provérbios? Deixe o seu nome aqui, a cidade que você está, quanto tempo você caminha com o Senhor, o que você tem buscado em suas orações. E vamos para mais um dia. Hoje vocês vão ouvir um pouco de barulho ao fundo, porque enquanto eu deixo aqui essa palavra, eu estou vivendo um tempo de oração e comunhão com alguns irmãos, e eu não consegui um local assim reservado para deixar essa mensagem do Senhor, mas receba a unção desse local que é gerado, há mais de 400 anos de oração, para que chegue aí na sua casa e você receba de fato o que Deus quer falar com você através do capítulo 15 de Provérbios. Amém? O capítulo 15 de Provérbios, ele vai trazer para a gente uma direção. Vai falar de novo sobre a língua, a língua dos sábios. Vai trazer para a gente a questão do falar, da forma de falar, o que falamos, a alegria que está no nosso coração transparece no nosso rosto. Então, que você esteja sensível e disponível para o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Amém? Esse é o desejo do meu coração, é a minha oração para esse capítulo 15 desse livro tão poderoso, que ministra e ministrou tanto ao meu coração, especialmente no meu primeiro contato com a palavra de Deus, que foi por esse livro que eu comecei. Amém? Começamos assim, versículo 1 do capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Então aqui tem uma chave. Se você está com a mente inquieta, com o coração inquieto, com perturbação, com dificuldade para dormir, aqui tem uma chave para ser liberado sobre a sua vida. Olhe e fale com Deus: Senhor, de onde está vindo essa minha inquietação? Para que você possa de fato entender aonde está o seu coração. Isso é muito poderoso, o que está no versículo 6. Continuando no versículo 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. A oração de quem agrada o Senhor? Aqui tem uma resposta. Versículo 9 continua assim: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. E esse morrerá aqui, ele não é um morrer entre muitas aspas, não somente físico. Mas o que está morrendo na sua vida porque você está desprezando a repreensão? A sua alegria está morrendo? Os seus projetos não avançam? As suas relações, como que estão as suas relações? São relações que agradam o Senhor ou que causam a ira do Senhor? E relações, eu digo, relações conjugais, de amizade, no seu trabalho. Olhe para isso, para que você possa receber uma direção do Senhor, para que projeto nenhum continue morrendo, para que você não deixe ou não veja mais a sua alegria morrer. Amém? Continuando no versículo 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige,
nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Olhe para a nossa sociedade. Talvez não seja você, talvez não tenha um boi gordo nas suas refeições, mas talvez tenha na sociedade ao redor. E olha só, existe uma chave aqui no versículo 17 também. Versículo 18 continua assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Glória a Deus por essa palavra. E eu deixo aqui perguntas para que você busque nesses versículos. Um versículo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Um versículo para você olhar e falar assim: aonde que está uma promessa de Deus para a minha vida? Um versículo para que você veja o caráter de Deus. Um versículo para você entender qual é a condição para você receber essa promessa de Deus para a sua vida. Por exemplo, se existe uma promessa que eu terei lugar permanente entre os sábios, qual é a condição? Ouvir a repreensão construtiva. Aqui eu quero deixar para vocês um lugar para vocês meditarem, que se você não tem alguém na sua vida que te confronta, alguém que fala assim: olha, eu já passei por esse caminho tem isso, isso e isso, e existe o caminho que agrada o coração do Senhor. Por exemplo, se você não fala com a sua mãe, não fala com seu pai, e você não tem ninguém que te confronte e fala: olha só, você deve a sua vida. Sim, nós devemos a nossa vida ao DNA dos nossos pais. E quem está falando com vocês aqui é uma mulher que foi muito ferida na paternidade. Mas eu fui esmagada e quebrada porque eu desonrei o meu pai. Como que você fala com seu pai? Qual é a paciência que você tem com ele? Aonde está o seu pai? Aonde você coloca o seu pai? Porque o seu pai tem que estar num lugar de honra. Você precisa olhar para o seu pai e agradecer pela vida. E a partir disso ser gentil. Você não precisa concordar com o que ele faz, mas você tem que ser educado. Como que você conversa com o seu pai? É com indiferença? É com rispidez? É com soberba? É com zombaria? Como que você conversa? Como que você conversa com a sua mãe? Sabe? A gente precisa pensar nisso. Eu não estou ministrando somente para vocês, eu estou ministrando para mim. Muitas vezes, quando eu excedo e eu
não honro a minha mãe no meu jeito de falar, eu me arrependo, peço desculpas para ela, peço perdão para Deus porque eu estou desonrando a minha mãe e eu volto para o meu lugar de filha. Do mesmo jeito quando um filho meu faz isso comigo, do mesmo jeito quando eu faço isso com um filho meu. Mas eu não posso ficar esperando que o outro faça aquilo que eu esperaria que ele fizesse. Eu tenho que ser responsável pelos atos que eu presto com Deus. Então, que essa sabedoria seja derramada para a sua vida. Que você pare de justificar todos os equívocos, as ignorâncias, as questões que desagradam o coração de Deus. Pare de justificar tudo isso. Busque a sabedoria do Senhor e viva uma vida plena, que é possível sim. Ter uma vida promissora, existem promessas de Deus sobre mim e sobre você. Existe. E não deixe de acreditar nessa promessa. Amém? Deus é contigo. A paz do Senhor é contigo. Um excelente dia para você. E lembre-se de compartilhar essa mensagem com alguém que o Senhor já colocou no seu coração.